E agora, continuando com o assunto. Na terça-feira, a gente viu os principais conceitos relacionados a teste de hipóteses. O que são hipóteses, o que é nível de significância e o que são os tipos de erro. Eu sei que a maioria não estava aqui, mas a gravação está disponível. Certo? Então não vou voltar aí, que senão a gente não chega a canto nenhum, né? Hoje nós vamos falar sobre alguns testes de hipóteses, a lógica deles, o que é que e a interpretação e exemplos de alguns usos. O primeiro critério é qual teste de hipótese nós vamos usar. Isso depende basicamente do que a gente quer saber. Tudo na estatística é para responder perguntas. Se eu não sei qual é a pergunta que eu quero fazer, eu não sei qual é a ferramenta que eu vou usar para responder aquela pergunta. Como basicamente tudo na vida. O que é que nós estamos avaliando? Se nós avaliamos variáveis qualitativas, cor da flor, a maioria dos testes não vai poder ser utilizada, porque são testes quantitativos. Aí nós teremos somente alguns testes possíveis. Mas, basicamente, todas as nossas variáveis são quantitativas. E aí podem ser feitos diversos tipos de testes. Alguns testes mais comuns são o Q quadrado, que novamente, toda vez quando eu chego na aula que eu vejo que eu escrevi errado. Esse Q aí está a versão em inglês. Que em português é QI. Certo? Ou que é grego. Escolham Q quadrado, QI, se for escrever em inglês, CHI ou o símbolo grego. Vocês já usaram esse em genética. Ervilha verde com ervilha amarela, ervilha lisa com ervilha rugosa. É um teste em que nós vamos comparar uma proporção que nós acreditamos por alguma razão que acontece com uma proporção que efetivamente aconteceu. E verificar se a proporção que aconteceu é ou não muito diferente demais daquela que eu esperava. No caso que vocês fizeram na genética, havia uma razão teórica para esperar uma relação 3:1, verde e amarelo, num cruzamento de heterozigotos verde e amarelo, com base na herança mendeliana simples dominante. Tá? E aí você tinha lá um número de ervilha verde, número de grãos verdes, número de grãos amarelos, e via se dava diferente de 3:1. Tá? O segundo teste, que é muito mais usado, é provavelmente o teste mais usado que existe. Aliás, o segundo não, o terceiro. O segundo teste é o teste T, de student. O nome do camarada que criou não é estudante. Na verdade, eu não faço ideia de qual é o nome do cara. Mas ele usava esse apelido de student, ou estudante em português. Nesse teste, nós comparamos dois e somente dois grupos. O que são esses dois grupos? Podem ser basicamente qualquer coisa que você queira. E aí tem alguns tipos de testes diferentes. Ele é muito usado em amostragem e experimentos simples. Por exemplo, eu posso querer saber o efeito de um regime em pessoas. Aí eu pego o peso daquela pessoa antes e depois de um certo tempo de regime e comparo se houve uma modificação no peso em função do regime. Ou eu posso querer comparar o efeito de avaliar se o efeito de um determinado tipo de tratamento é diferente para homens e mulheres. E aí eu pego um conjunto de homens e um conjunto de mulheres, submeto aquele tratamento, um treinamento qualquer, uma droga qualquer, droga no sentido legal da palavra, certo? Pronto, uma droga legal. Avaliar se o efeito de 1 litro de cerveja é diferente em homens e mulheres.
Pego 100 homens, 100 mulheres, dou um litro de cerveja, mando pagar a conta, porque dinheiro não nasce em árvore, e vou avaliar se tem uma diferença geral entre homens e mulheres em função da mesma quantidade de cerveja. Qualquer coisa que seja, eu vou comparar dois grupos. Aí tem o pareado e o não pareado. O terceiro é o F. Esse é que é o mais usado de todos. O que é que o teste F faz? Compara a variação entre tratamentos com a variação do acaso. Se a variação entre tratamentos for muito maior do que a do acaso, indica que os tratamentos estão causando mais variação do que aconteceria somente devido ao acaso e, portanto, há um efeito de tratamentos. Vamos dizer que o F é uma razão. Eu vou mostrar mais para frente um pouquinho, mas só para seguir, que eu estou vendo que tem rostos meio em dúvida. O que é que o F faz? Variação devido ao tratamento dividido pela variação do acaso. Então, se o F for exatamente igual a 1, quer dizer o quê? Não. Quer dizer que os tratamentos causaram tanta variação quanto o acaso. Porque não é variação do tratamento dividido por variação do acaso? Então, 1 significa que a variação dos tratamentos é igual à variação do acaso. Nesse caso, você esperaria que o tratamento estivesse causando realmente algum efeito? Se o tratamento causa tanta variação quanto o acaso, por que eu vou dizer que o tratamento está causando variação? Eu admito que não tem efeito do tratamento, porque a variação que teve de um tratamento para outro é a mesma variação que teve do acaso. Mas se o tratamento estiver causando 1000 vezes mais variação do que o acaso, é provável que a diferença entre os tratamentos seja somente devido ao acaso? Não, porque ele está causando muito mais variação do que aconteceria se não houvessem os tratamentos. Ou seja, somente devido ao acaso. Basicamente é esse o teste. Lógico que não vai acontecer 1 ou 1000, né? Vão ter valores intermediários e aí tem um ponto limite, que é o nível de significância. Se eu tenho 2 tratamentos somente e afirmo que a diferença entre os tratamentos é maior do que o acaso explicaria. Tá ok até aqui? Eu tenho alguma dúvida de quem é maior do que quem? Se eu só tenho 2 e tem uma diferença entre eles, o maior é diferente do menor. Entra na categoria do de acordo com Homer Simpson. Mas se eu tiver 3 ou mais, eu dizer que tem diferença entre pelo menos 2 deles, diz quem é diferente de quem? Pode ser que sejam os 3 diferentes. Pode ser que sejam 2 não diferentes e 1 diferente. Os 2 maiores não são diferentes, o menor é diferente, os 2 menores não são diferentes, mas o maior é diferente. Ou pode acontecer de os 2 extremos são diferentes, mas o do meio nem é diferente de um, nem do outro. Vocês já viram a loteria esportiva? Criança é um negócio sério. Putz! Loteria esportiva, uma das loterias da Caixa Econômica Federal. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna 1 ganha o dono da casa, coluna 3 ganha o visitante, a coluna 2 não ganha ninguém. A coluna 2 nem é diferente do 1, nem é diferente do 3, que é o empate. Certo? Com 3 tratamentos pode acontecer isso aí também. O primeiro é diferente do terceiro, e o segundo não é diferente nem do primeiro, nem do terceiro. Certo? E quanto mais tratamentos tiver, mais cenários pode ter. Resultado, o F não me respondeu completamente. O F disse, olha, tem alguém diferente. Quem?
te vira, não é problema meu. Aqui não é, eu te digo que tem diferença, daí para frente tu te vira, que eu não tenho nada a ver com isso. Aí é que entra o quarto grande tipo de teste, que é um teste de comparação de médias. Agora o teste vai dizer quem é diferente de quem. Lógico, se são dois tratamentos, eu não preciso fazer o teste de comparação de médias. Porque o F já me matou. Maior é maior, menor é menor e estamos conversados. Com 3 ou mais, o F diz, tem alguém diferente, mas descobrir quem é problema do Tukey, do Duncan, do LSD, do Chefé, do Bonferroni, do Dunnett e de mais uns 500 mil tipos de testes que tem nessa família. Tá ok até aqui, gente? Os grandes tipos de teste. Então, agora indo passo a passo. Q quadrado, agora escrito em português. Compara a frequência real com esperada. Muitas vezes nós não temos uma razão teórica para esperar uma determinada proporção. Nesse caso, o que é que a gente pode admitir? Que se não houver efeito, todos eles, se não houvesse efeito daquela coisa que a gente está estudando, todos eles teriam mais ou menos o mesmo valor. Correto? Ou seja, cada condição teria, esperado, seria a média geral. Está fazendo sentido para vocês? Não? Vamos dizer, você tinha falado na primeira aula que faz estágio, né? Ou não? Mas fez estágio na biologia do solo, não foi? Vamos lá. Coberturas do solo. Caatinga, uma uva e uma pastagem. E manga. Para teor de carbono do solo. A gente está avaliando o teor de carbono do solo em essas 4 coberturas. Se não houvesse efeito da cobertura não tem diferença. Manga igual uva, igual pastagem, igual caatinga. O valor devia ser um só, né? Se não houvesse efeito nenhum, todos eles teriam o mesmo estoque de carbono. Faz sentido? Só que dificilmente isso vai acontecer. Certo? Não estou falando nem por causa de efeito, porque é difícil você ir num canto e ter 4 valores assim, iguais. Vai ter uma variação. Então o que acontece? Se não houvesse efeito, todos eles seriam iguais. Iguais ao quê? A média geral de todos os pontos. Correto? Nesse caso, o que a gente pode fazer pelo Q quadrado? Comparar os 4 valores que foram encontrados com as médias, que seria o que não haveria efeito. E aí a gente vê se a variação entre eles é suficientemente maior do que a média para considerar que houve um efeito da cobertura. Está fazendo sentido, gente? Outra situação. Qual é a taxa de nascimento de machos e fêmeas que você esperaria em qualquer cruzamento de bovinos? Grosso modo, meio a meio, né? Só que, vamos admitir que você esteja trabalhando com inseminação artificial para bovinocultura de leite. Você quer nascimento de machos ou fêmeas? Fêmeas. O macho é indesejável. Não é isso? Se você quer manter o seu rebanho produzindo e você quer que as suas novilhas substituam suas vacas, você só quer fêmea. Até aqui está ok? Então você pode introduzir determinados tratamentos no sêmen que visem aumentar a proporção de fêmeas em relação a machos. Olhar alguma característica, olhar o pH do sêmen, congelar e descongelar, seja lá o que for. Tem nada a ver com essa história. Só é um exemplo.
Então, o que é que eu vou ver se o tratamento teve efeito? Se a proporção de machos e fêmeas, ou de fêmeas e machos, para colocar quem é mais interessante primeiro, é diferente de 0,5, de meio a meio. Se aumentar a proporção de fêmeas em relação a 50%, o tratamento foi efetivo para o meu objetivo. Se aumentar a proporção de machos, eu quebrei a cara, mas o pessoal de reprodução de bovino de corte vai gostar dessa história. E para eles o macho é mais importante. Porque ganha mais peso, ganha peso mais rapidamente do que a fêmea. Tá ok até aqui? Por isso que é até mais gordo. Tá ok até aqui, gente? Então, eu vou comparar uma proporção que aconteceu com uma proporção que eu esperava que acontecia. Esse teste é o único caso em que eu uso o Excel para fazer a análise. Quer dizer que o SAS não faz? Faz, mas o Excel resolve perfeitamente bem, obrigado. E eu, como eu já falei, eu sou agnóstico. Eu não sou casado com um programa de estatística. E aqui tem um exemplo. Exemplo real. Nesse caso, uma aluna minha que defendeu mestrado um mês e meio atrás. Ela o trabalho de dissertação dela foi em solos de uma mina de molibdênio. Toda vez eu quero dizer que é tungstênio, mas aliás, é tungstênio toda vez eu digo que é molibdênio, do Rio Grande do Norte, avaliando população de diferentes tipos de bactéria. Esses dados são de bactérias solubilizadoras de fósforo. Bactérias que crescem num meio que não tem fósforo disponível, então para crescer nesse meio a bactéria tem que quebrar o fosfato tricálcico, que é basicamente insolúvel. Todo mundo está na mesma sala que eu? Aqui eu tenho os números, certo? Das populações, log 10 da população, para não ficar com números com 10 dígitos, certo? Log 10 da população, de diferentes tempos, formando as linhas, ou horizontes, certo? Posição na pilha de rejeitos, no solo que está sendo formado, formando as colunas. Tá ok até aqui? Vocês vão ver que o zero está igual, o horizonte, os 3 horizontes para o tempo zero está igual para todo mundo, porque no tempo zero não tinha horizonte. Era só um substrato misturado, então não tinha formado ainda camadas diferenciadas. Tá? Então, mesmo valor. Olhando o efeito do tempo, o que é que a gente fez aqui? Calculou as médias dos 3 horizontes. Tá? Então, 4,46 é o mesmo valor, porque não tinha horizonte, né? 5,24 é a média de 5,16, 5,32, 5,25. A média geral do tempo 5. Tempo 10, tipo 2, 5, 10 e 40 anos. E comparou com a média geral, tá? De todos os dados. Ou seja, se não houvesse nenhum efeito de nada, em média, estaria 5,15. E aí estou comparando 5,15 de todo mundo com a média que ela realmente observou nos diferentes tempos. A lógica está clara? Usando essa função do Excel aqui, teste Q quadrado. O que vem antes do ponto e vírgula é a coluna do real, são os dados reais. O que vem depois do ponto e vírgula são os dados esperados. Na tabela, os dados reais estavam nas células B10 a B14, os dados calculados na C10 a C14. Tranquilo? Isso encontrou que a chance dessa diferença acontecer devido ao acaso é essencialmente de 100%. 99,80% de chance
dessa diferença ter acontecido somente devido ao acaso. Ou seja, dá para afirmar com muita certeza que não houve diferença na população de bactérias com potencial para crescer em meio que exige a solubilização do fosfato ao longo desses 40 anos, da formação do rejeito. Ok? Só isso. O teste Q quadrado. É a melhor ferramenta que tem? Não necessariamente, mas ele tem uma série de vantagens matemáticas que ele não exige algumas coisas que eu vou falar na terça-feira para vocês. Ele não exige a independência, ele não exige repetições independentes com variação do acaso, que nesse caso não era possível. Ela não tinha pilhas separadas com 2 anos que tinham começado a formar. Ela só tinha uma pilha com 2 anos. Uma pilha com 5, uma pilha com 10, uma pilha com 40. Essa limitação impossibilitaria o uso de outros testes. Tá? Mas o Q quadrado trabalha bem. O senão é que o Q quadrado tem uma potência relativamente pequena. Porque o número de amostras fica pequeno. Então a capacidade de diferenciar, para encontrar diferenças, tem que ser diferenças maiores. Não dá para ganhar tudo, né? Ok? Como é que ela apresentou esses resultados? Essa é a tabela que ela incluiu na dissertação dela. CMC é um outro meio para solubilização de celulose, se não me engano. Ou seja, a fonte de carboidrato aí é a celulose, as bactérias que cresceram nesse meio têm que ter a capacidade de quebrar a celulose. E o BG11, se eu não estiver enganado, é um meio que não tem carbono. Ou seja, a bactéria tem que tirar carbono da atmosfera para incorporar na célula dela para crescer. Tem que ter capacidade de algum processo fisiológico, pegar CO2 e transformar em ser orgânico. Tá? No caso dessa minha aluna, além desses 3 meios, tinha mais um meio que não tem nitrogênio. Então a bactéria tem que fixar nitrogênio. Só que aí a matemática é um pouquinho diferente, pelo tipo do meio. Não dá para contar colônia como ela contou aqui. Ok? Eu prometo que a disciplina não é biologia do solo. Tá? Mas eu vou usar exemplos de biologia do solo com frequência, porque são dados reais que eu tenho para vocês terem um feeling melhor do que significa realmente. E também porque aí eu posso explicar mentindo menos, ou um pouquinho menos. Teste T de Student. Comparação de amostras. Tem 3 tipos. Eu mostrei 2 só. Eu comparar amostras pareadas e não pareadas. O terceiro tipo é o comparar uma amostra com um ponto. Certo? Que vai ser usado em regressão, basicamente. Tá? Esse é um teste muito comum em estatística descritiva. A gente não fez um experimento e quer comparar 2 amostras. Grande limitação dele, ele é um teste muito poderoso, é um teste muito confiável. A grande limitação dele é que ele só deve ser utilizado para 2 tratamentos, 2 condições. Tá? Eu já vi cenários de uso em que tinha 3, 4, 5 e saía fazendo de 2 em 2. Esses 2, com aqueles outros 2, com aqueles outros 2, é forçar a barra. É possível? É. Revista vai aceitar? Talvez. Certo? Mas você consegue bater um prego com um alicate ou com a chave de fenda? Consegue. Deve?
Se vai bater prego, você usa a porcaria de um martelo. Não é isso? Você consegue. Você pode pegar uma pedra e sair batendo, vai bater o prego. Vai ficar com a mão toda lascada. É provável que a parede fique cheia de marca da pedrada que você deu. Se você pegar uma pedra mais mole, um arenito, uma coisa desse tipo, é capaz que o prego entre na pedra, ao invés da pedra bater o prego. Mas você consegue. Deve fazer? Não, procura usar a ferramenta certa. Certo? No caso, a diferença da pareada e da não pareada é que na pareada, a única diferença é o efeito que você está observando. É a única coisa, porque você está observando no mesmo elemento. O que é que pode ser uma pareada? Antes e depois de um regime. É a mesma pessoa, tem os mesmos hábitos de vida, a mesma genética, a mesma idade. A única diferença é que medir antes, medir depois do regime. O que é que pode ser também? Já num caso mais agronômico. Eu comparar o efeito de vegetação nativa com pastagem. Do lado, eu tenho uma vegetação nativa aqui e tenho uma pastagem estabelecida vizinha à vegetação nativa. Então, a única diferença entre esses dois é eu ter estabelecido a pastagem, ter derrubado a vegetação e ter estabelecido a pastagem. Qualquer cenário em que eu tenha condições de afirmar que a única diferença é aquilo que eu estou querendo avaliar. Isso é a pareada. Na não pareada, eu tenho amostras completamente separadas. Eu quero comparar o peso de vacas holandesas. Se alguém não souber, vaca holandesa é produção de leite. De Minas Gerais com Goiás. 2 grandes estados produtores de leite no Brasil. Essas amostras são pareadas. A única diferença que tem entre elas é seu estado. Não, né? São 2 amostras completamente separadas. Eu quero ver se na média tem alguma diferença entre as vacas. Isso é um cenário para amostra não pareada. Está fazendo sentido para vocês? Onde é que vocês acham que vai ser mais fácil de encontrar diferenças? Encontrar efeitos para um determinado tamanho de efeito? Na pareada ou na não pareada? Pareada? Não pareada? 2-1 para não pareada. Abstenção. Não pareada. Não pareada. Ganharam as pareadas. Gente, a única coisa que está fazendo diferença é o tratamento. Então, o que acontece? Toda variação do acaso entre as amostras morre. Quando você pega a não pareada, além da diferença entre os estados, eu vou ter diferença de idade, vou ter diferença de tamanho de rebanho, vou ter diferença de sistema de manejo, tudo causando mais variação. Está fazendo sentido agora? Por que é que a pareada é mais fácil de ver diferenças? Eu consigo identificar diferenças menores na pareada do que na não pareada, porque eu tenho menos variação do acaso entre as 2 amostras pareadas do que eu tenho entre as não pareadas. Quanto menor a variação do acaso, para usar o português direito, mais fácil de ver a diferença. Quer dizer que eu sempre devo usar pareada? Não, porque normalmente eu não vou usar pareada, porque eu não consigo, eu não tenho dado para fazer a pareada. Então não é que usar não pareada seja pior do que usar pareada. Porque é a ferramenta que eu tenho para utilizar naquele cenário. Tá? Se eu tiver a escolha, melhor pareada. Mas normalmente eu não tenho essa escolha. Está fazendo sentido?
a dispersão, ou seja, o comportamento do teste, é determinado pelo número de graus de liberdade. Quanto maior o número de graus de liberdade, mais parecido esse teste vai ficar com o teste com distribuição normal. Com o teste da distribuição normal. Tá? O sinozinho. Quanto mais pontos, mais parecido vai ficar com o sino. Quanto menos pontos, mais fácil de ficar diferente do sino e mais difícil de encontrar diferenças. E aqui um exemplo. Avaliação de carbono microbiano, respiração microbiana e quociente metabólico entre dois horizontes. O que acontece no horizonte 0,10 com o que acontece no horizonte 10,20. Nesse caso, vocês acham que é pareado ou não pareado? Pois não. Eu quero comparar algumas medidas de atividade microbiana no horizonte 0,10 com o horizonte 10,20. No mesmo ponto. Variada. A única diferença que eu tenho entre os pontos é esse é 0,10 e esse é 10,20. Quero ver se tem uma diferença entre os dois horizontes. Tá ok até aqui? Vai importar para o SAIS, ver a aula passada, certo? Melhor, a aula do semestre passado, né? Do processo de importação. Basicamente, vai no SAIS, clica lá em importar arquivo e depois importa. Importa primeiro o Excel, sobe o Excel para o SAIS, depois transforma do Excel para o arquivo do SAIS. Depois que fez isso aí, vai em Tasks, Statistics, T-Tests. Tasks, tarefa, as coisas que você quer que o SAIS faça para você. Nas tarefas, você quer fazer estatística. E nas estatísticas, você quer o teste T. Que é chamado de teste T. Então, não tem muito como errar isso. Todo mundo vendo aqui? Depois que você selecionou o arquivo, muito imaginativamente, no meu caso, é a biblioteca aula, o arquivo teste T. Dá um trabalho incrível para identificar qual é o teste, qual é o arquivo que eu quero usar. E digo que eu quero fazer o T pareado. Se eu clicar ali naquela setinha no seletor, vai aparecer pareado, não pareado e uma amostra única. Tá? Eu quero pareado porque esses dados são pareados. Certo? Cada um desses vai ter uma organização dos dados diferentes. Que porcaria eu estou falando? Você vai ter que organizar os dados de uma forma adequada para o teste. Como é essa forma? Se for pareado, você vai ter uma coluna para cada condição. Nesse caso aqui, é o pareado, né? Então tem uma coluna CMYK 010 e outra coluna CMYK 1020. Eu vou dizer aqui que eu tenho uma é 010 e a outra é 1020. Tá ok? Se fosse o não pareado, não iria aparecer essa opção. Iria aparecer o quê? Qual é a variável que eu quero? CMYK. Em função de quem? Uma outra coluna que teria 0,10 e 10,20 para cada valor. Estão visualizando a diferença? Certo? Aqui eu tenho duas colunas. CMYK, uma para 0,10 e outra para 10,20. No outro caso, eu teria uma coluna CMYK e uma outra coluna dizendo qual a profundidade para cada um dos valores de CMYK. O teste define como você organiza os dados. Nesse caso, as duas colunas.
Teste T, two-tailed, duas caudas. É o teste bicaudal. E que porcaria é um teste bicaudal ou unicaudal? Bicaudal, ele testa simultaneamente maiores e menores. O unicaudal, ou testa esse lado, ou testa esse lado. Na maioria dos casos, nós utilizamos os testes bicaudais. Diferença, não quero saber se maior ou menor. Tá ok até aqui? E eu peguei tirei todos os extras. Só mandei fazer o teste T. Certo? Nas opções. Eu poderia mandar fazer teste de normalidade, um T não paramétrico, tá? Fazer gráfico, de trabalho, não é gráfico de apresentação. Não quero só fazer o teste T para facilitar a vida de vocês. De nada, pode contar comigo. No trabalho, apresente tudo. Na realidade, não vai ter trabalho desse assunto. Tá ok até aqui? E esse é o resultado. Lá grafado, marcado em amarelo, está mostrando a diferença. Veja que a diferença está negativa. Como é que a gente escreveu o T? 0,10 comparado com 10,20. Então, negativo significa que 10,20 é maior do que 0,10. Ali é a diferença entre as duas. Ok? A parte mais importante é o P. O que é o P? Em toda a apresentação de estatística. P é a chance. P é a letra que vem antes do Q e depois do O. Tá? O, P, Q. P de probabilidade. É a chance daquele teste ter acontecido somente devido ao acaso. Nesse caso, 70%. 0,6966 em número redondo, 70%. Ou seja, se esse experimento fosse feito 100 vezes, em 70, isso teria acontecido somente devido ao acaso. A diferença aparente entre 0,10 e 10,20 teria sido somente devido ao acaso. 70% das vezes, considerando essa variação do acaso e esse tamanho de diferença. Devemos afirmar que há alguma diferença real entre 0,10 e 10,20? Ou não? Um voto para não? 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 Abstenção? Eu vou proibir. A partir da próxima votação, a abstenção está proibida, tá? Ninguém fica em cima do muro aqui. Sim. 4-1, 0 perdeu e não. Pode ser que tenha uma diferença real? Pode. Não tem como dizer que não existe diferença real. Mas é muito mais provável que tenha acontecido devido ao acaso. Ou seja, dessa vez 0,1020 foi maior do que 0,10, mas se fosse 0,10 maior do que 10,20, estaria no mesmo. Porque a diferença em relação à variação do acaso é tão pequena que não dá para confiar. Está fazendo sentido, gente? Quanto menor o P, menos provável de acontecer devido ao acaso. Pensa numa questão de lógica. Abrir a porta, primeira pessoa que eu vou encontrar. É mais provável que tenha 1,70 m ou 1,90 m. Por quê? Porque mais próximo da média é mais fácil de encontrar do que uma pessoa mais fora da média. Tanto 1,90 m quanto 1,50 m. 1,50 m é mais provável que 1,90 m aqui. Porque mulheres
das mulheres aqui no Nordeste ainda são mais baixas um pouco, então uma mulher de 1,50 m menos improvável do que um homem de 1,90 m para a gente. Certo? Mas de qualquer modo, a lógica permanece a mesma. Quanto mais extremo o valor, maior ou menor, menos provável de acontecer somente devido ao acaso. Se abrir a porta e encontrar 5 pessoas, 5 homens com 2 metros de altura, o que é que a gente encontrou quando abriu a porta? O time de basquete da Rural. Se forem 6, foi o time de vôlei. Se encontrar 5 pessoas com 1,50 m, o que foi que a gente encontrou? O time de ginástica olímpica. Certo? É tão pouco provável de acontecer devido ao acaso que dificilmente é devido ao acaso. Detalhe, o esporte, a Rural não tem time de basquete, não tem time de vôlei, não tem time de ginástica olímpica. Tá? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem tradição de esportes universitários. Até aqui tá ok, gente? A lógica do teste T e do que são esses PR maior do que alguma coisa que vocês vão ver ao longo do semestre. Tá tranquilo? Próximo teste, F. Eu devia ter organizado na ordem alfabética, né? F, T, TUC, mas faz mais sentido seguir a ordem lógica dos testes. No teste F, nós comparamos a variância, ou seja, variação através da variância, que nos interessa, tratamento, com aquela que aconteceria de qualquer jeito, acaso. E como é que nós fazemos essa comparação? Dividimos uma pela outra. Quem inventou esse teste foi um cara chamado Snedeker. Então, a rigor, é o teste F de Snedeker. O pobre coitado nunca é mencionado. Tá? Ele devia ter chamado, ao invés de ter chamado teste F, ele devia ter chamado teste de Snedeker, se ele queria ser citado. Como o Tukey fez, como o Duncan fez, como o Bonferroni fez. Foi ser bonzinho? Não, teste F. Ferrou-se. Tá? É um teste que é usado desde a década de 30 do século passado. Daqui a pouco faz 100 anos. E é um teste que tem uma série de características matemáticas muito boas. Ele é muito sólido e muito confiável. Quanto maior, se o teste F fosse exatamente igual a 1, queria dizer o quê? Com essa fórmula de cálculo aí. A variação dos tratamentos, entre os tratamentos é igual à variação do acaso. Se o F for menor do que 1, quer dizer o quê? A variação entre os tratamentos é menor do que a variação devido ao acaso. Quanto maior for o F, mais os tratamentos estão causando variação em relação à variação do acaso. Tranquilo até aqui? Quanto maior for o F, mais eles estão causando maior a diferença entre os tratamentos em relação à diferença do acaso. O que vai ser mais provável de acontecer somente devido ao acaso? Um F grande ou um F pequeno? Provável. O que é mais provável de acontecer somente devido ao acaso? Um F grande ou um F pequeno? Um voto para grande. Um voto para pequeno. 2 para pequeno. Pois não. O que é mais provável de acontecer somente devido ao acaso? Somente devido ao acaso. F grande ou pequeno? Nós temos até agora um voto para pequeno, grande. Daqui a pouco a gente discute.
grande, pequeno, 4-2, ganham os pequenos. Por que isso? Se não houver efeito nenhum, o que é que a gente espera que aconteça? Não tem diferença entre os tratamentos. Certo? Logo, a variação entre os tratamentos é igual ao acaso. Certo? Mas se é somente devido ao acaso, por que é que deveria acontecer uma diferença grande entre os tratamentos? A única forma de eu ter um F grande é se o tratamento está causando mais variação do que o acaso somente. Um F de 100, grande, né? Nessa fórmula quer dizer o quê? Com essa fórmula que está aí. F igual a 100, quer dizer o quê? Bora, gente. Com essa fórmula que está escrita ali, ó. 100. F igual a 100, quer dizer o quê? Quanto maior? 100 vezes maior. A única forma do F ser igual a 100 é se o tratamento causar 100 vezes mais variação do que o acaso somente. Essa forma. Tratamento dividido por acaso. 100 significa que o tratamento é 100 vezes maior do que o acaso. Não é isso que está escrito ali? Será que é provável que eu encontre uma diferença dessa devido ao acaso? Devido ao acaso, tem um tratamento 100 vezes maior do que o outro, do que o acaso explicaria? Somente devido ao acaso é pouco provável de acontecer. Se fosse um, fácil de entender. Toda variação é do acaso, não tem diferença entre os tratamentos. Quanto maior for ficando o F, menos provável de ser somente devido ao acaso. Está fazendo sentido, não? Não? Vamos lá. Se eu olhar 10 pastores alemães, a diferença entre eles, adultos, é grande ou pequena? Provavelmente mais ou menos pequena, né? São todos cachorros da mesma raça, o porte vai ser mais ou menos semelhante. Se eu pegar 100 chihuahua, a diferença entre eles vai ser grande ou pequena? Também deve ser pequena. Mas a diferença entre os 100 pastores alemães e os 100 chihuahua é muito maior do que eu esperaria encontrar somente devido ao acaso. São raças. É provável que o pastor alemão saia apanhado de chihuahua, né? Aquela raça é infernal, mas se marcar bobeira o pastor alemão pegar de jeito, fez isso, já foi. Não. Menor a chance da diferença ser devido ao acaso. Certo? Porque o F já está expressando em função do acaso, né? O F. Menor probabilidade da diferença ser devida ao acaso. Não é do acaso. Você pode estar com uma grande variação devido ao acaso. Certo? Mas é pouco provável que a diferença entre os tratamentos seja devido ao acaso. Deixa eu dar um exemplo para isso aqui. Tempos daqui para Boa Viagem. De moto, sem respeitar a regra de trânsito, e de carro, respeitando a regra de trânsito. Certo? Os dois vão variar muito devido ao acaso, não? Mas a diferença entre esses dois modos é maior ou menor do que a que aconteceria devido ao acaso? O cara da moto vai se enfiando no meio do caminho, de vez em quando sobe numa calçada,
Eu falei que o motorista da moto, o motociclista, não está respeitando regra de trânsito. A diferença entre os meios é maior do que o acaso explicaria. Certo? Pode estar com a diferença do acaso monstruosa, mas mesmo assim, considerando os motociclistas que a gente vê por aí, é provável que o motociclista, a motociclista, oportunidades iguais, chegue lá antes ou não chegue ao todo. Né? Também é uma possibilidade não desprezível. Está fazendo sentido, gente? Um F grande indica que a diferença entre os tratamentos é muito maior do que a do acaso. Então é pouco provável de acontecer somente devido ao acaso. Quanto menor o F, mais provável do acaso explicar. Está fazendo sentido? A maioria dos programas de estatística, o SAS e mesmo o Excel, dá uma chance exata daquele F que foi encontrado naquele cenário, com aquele tamanho de experimento, acontecer somente devido ao acaso. PR maior do que F. A probabilidade de encontrar um F daquele tamanho. Quanto menor essa probabilidade, menos provável de ser devido ao acaso. Quanto maior o PR, maior a probabilidade de ser devido ao acaso. Lógico, isso é um valor entre 0 e 1, né? Você não vai encontrar nunca a probabilidade de mais de 100% ou de menos de 0% de alguma coisa. Tá ok até aqui? Isso é uma coisa que vocês nunca vão usar na sua vida, mas eu quero mostrar de qualquer modo. Apresento uma tabela de F. Vejam, chorem e nunca mais usem. O que é que nós temos aqui? Por que é que eu quero mostrar isso aqui para vocês? As linhas são o tamanho do experimento, o grau de liberdade do resíduo. E as colunas são o número de tratamentos. O que acontece com qualquer coluna daí? Me diz um número de 1 a 10. 7. Coluna 7. Ou seja, comparando 8 tratamentos, porque são grau de liberdade. Tá? Com 1 grau de liberdade do resíduo somente, o F teria que ser 236,8, ou seja, a variação entre esses 8 tratamentos teria que ser 236 vezes maior do que a do acaso, para ser pouco provável de ser devido ao acaso. Ou seja, tem que ser um F absolutamente brutal. Quando eu vou descendo, sair de 1 grau de liberdade para 2, já saiu de 236 para 19. É muito grande ainda, mas já está mais na terra do provável. 8.9, 6.1, 4.9, 4.2, 3.8, 3.5. Quanto maior o resíduo, o grau de liberdade do resíduo, mais fácil de haver diferenças. O que faz sentido. Por que faz sentido? Porque mais confiável fica o meu experimento. A linha é o grau de liberdade do resíduo. É o tamanho que você tem de variação que pode ser distribuída, ou seja, como você está medindo a variação do acaso. Quanto maior, significa que o experimento foi maior, o número de repetições foi maior e, portanto, mais fácil de você encontrar uma diferença entre os tratamentos. Tá ok? A coluna é o número de tratamentos. Podem olhar que quanto mais tratamentos para um determinado grau de liberdade do resíduo, maior tem que ser a diferença para não ser devido ao acaso. O que faz sentido. Certo? Quanto maior o grau de liberdade do resíduo,
mais fácil de encontrar diferenças. Tá ok até aqui? Porque F's menores vão ser diferentes. Primeira vez que vocês vão usar isso aí, última vez que vocês vão usar isso aí. Só estou usando para mostrar a lógica do teste. Ninguém usa isso mais. Pelo menos ninguém. Eu não vou dizer ninguém usa isso mais. Pode ser que você goste, tenha tendências sadomasoquistas e queira utilizar, mas fora isso, não tem razão nenhuma para usar uma tabela desse tipo. Mas se quiser, você vai encontrar qualquer livro de estatística experimental, você vai encontrar tabelas desse tipo, para 5%, para 1%. Tá ok? Agora, usando o SAIS. Já fui lá no Estatística, Data Analysis, Tasks, Statistics. Nesse caso, o procedimento de LM. Não vamos entrar nesse mérito agora, só estou mostrando como é que chegaria, para poder mostrar a saída para vocês. Estou dando meio do caminho, vocês vão ver isso no próximo, daqui a 3 assuntos, mais detalhado. Por enquanto, para poder chegar na saída do F, eu tenho que mostrar como é que eu cheguei lá. Tá? Também fui pelo caminho mais simples, teste de Tukey, que eu não vou falar agora, vou falar no próximo. E está aqui a saída. Esse é o programa. Proc, Procedure. Ok, Sérgio, o que é que eu vou querer que você faça? GLM, General Linear Model, que é o assunto de terça-feira. Qual o arquivo de dados? Eu quero analisar em função de quem são meus tratamentos, bactéria, quem é o modelo, matéria seca da parte aérea. É somente afetada pelas bactérias e pelo acaso, o acaso não entra no modelo. O teste de médias, faça. Tá? E aqui está a saída. Quem foi analisado, quantas repetições tem e usou, o modelo da análise variância, e aqui eu tenho a chance desse F ter acontecido devido ao acaso. O F foi 2,46 e a chance é 0,0055. O que quer dizer isso? Quer dizer que se esse experimento fosse repetido 10.000 vezes, em 55 dessas 10.000, eu encontraria um F de 2,46 somente devido ao acaso. Eu confio que essas bactérias, esses tratamentos, causaram variação ou o acaso explica essa variação? Acaso. Pois não. Esse PR significa que precisaria repetir o experimento em 10.000 vezes para em 55 dessas 10.000 encontrar um F de 2,46 somente devido ao acaso. Tá ok até aqui? Eu tenho um voto para dizer que o acaso causou essa variação, ou que eu não posso confiar que não foi devido ao acaso. Tem um instantinho para pensar. Vocês estão sabendo que eu vou perguntar para todo mundo de um por um, né? Só para esclarecer isso aí. Não foi devido ao acaso. 2 acaso, 1 não acaso. 3 acaso. 3-2. Deu empate, não acaso ganha. Gente, o que é o nível de significância que a gente viu na aula passada? É o máximo que a gente está disposto a aceitar de ser devido ao acaso, quando na verdade não é devido ao acaso. Correto? Ou seja, a chance máxima de cometer um erro tipo 1. A gente está disposto a aceitar. Normalmente é 5%. Quanto é 5%? Como o português diz, 5 em 100.
Esse é o máximo que a gente está disposto a aceitar. 0,0055 é maior ou menor do que 5%? %. 5 dividido por 100, 0,05. Isso é maior ou menor? Sim. Menor. Então tem menos chance de ser devido ao acaso do que eu estou disposto a aceitar. Eu aceito 5%. Se desse 0,0500, eu aceitaria como sendo devido ao acaso. Melhor, como não sendo devido ao acaso. Eu aceito até 5%. 0,0055 não é menor do que 0,05? 100 vezes, 10 vezes menor? Então, eu vou considerar que é pouco provável desse valor acontecer somente devido ao acaso. Veja que eu não estou afirmando que não é devido ao acaso. Eu não tenho como afirmar isso aí. O que eu afirmo é pouco provável que seja devido ao acaso. Está fazendo sentido? Não? A gente tem como ter certeza absoluta de alguma coisa? Exceto que o esporte vai cair esse ano. Isso aí é certeza já, gente. Eu sou torcedor do esporte, mas tem limite para a capacidade de me enganar. Certo? Outra coisa que a gente tem certeza é que a gente está caindo para onde os outros estão tentando chegar, né? Lembrando esse ponto que é muito importante, né? E que o Santa, que está cantando gogo o tempo todo, ainda precisa subir da C para B, para chegar onde a gente está caindo. Só para deixar algumas coisas claras. Certo? Agora, falando sério, a gente não tem certeza. O que a gente tem são chances. Você hoje iria numa concessionária para comprar um carro, um Mercedes, em função da loteria de amanhã? Por que não? Na realidade, é muito pouco provável que você ganhe amanhã. Como sempre, é pouco provável de ganhar. A natureza da loteria. Concorda? Então você não iria tomar uma decisão hoje com base na chance de ganhar a loteria. Você primeiro espera ganhar a loteria, depois de sair você vai, compra o carro, compra o cruzeiro e volta do mundo, faz o que você quiser com o dinheiro. Faz uma doação para rural. Concorda? No nosso caso, nós não temos certeza que tem um efeito do tratamento ou não. Não temos como saber. Afinal de contas, a gente trabalhou com amostra, que encontrou diferenças nas amostras, mas a gente não tem a população. Correto? A gente está usando a amostra para decidir para uma população que a gente, por definição, não conhece. Então a gente sempre pode tomar a decisão errada. Qual é o critério que a gente usa? Tem uma chance baixa de tomar a decisão errada. Tá ok até aqui? O que é essa chance baixa? Menor do que 5%. Tipicamente. Você pode decidir antes do experimento, vai ser menor do que 10, vai ser menor do que 1. Se não decidiu, é menor do que 5%. Correto? Então, o que é que a gente está atrás? Qual é a minha chance de estar errado? Ela é menor do que 5%? Ok até aqui? Nesse caso, qual é a minha chance de estar errado se eu afirmar que há uma diferença entre os tratamentos? Ou seja, qual é a chance dessa diferença aparente entre os tratamentos ter acontecido somente devido ao acaso? De eu encontrar um F desse tamanho somente devido ao acaso. Qual é essa chance nesse caso aqui? De ser somente devido ao acaso. 0,55% ou 0,0055. Não é o que está calculado ali?
Pode ser devido ao acaso? Pode. É maior do que 5%? Essa chance é maior do que 5%? Não. Na verdade, é quase 10 vezes menor do que 5%. Nesse caso, eu afirmo que há uma diferença entre os tratamentos ou que não há uma diferença entre os tratamentos? Provavelmente. Que provavelmente há uma diferença. Aí é que entra a expressão significativa. Há uma diferença significativa entre os tratamentos. Ou seja, é uma diferença que tem pouca chance de ser somente devido ao acaso. PR, a probabilidade. Exatamente. Assim como é muito improvável se eu abrir a porta e encontrar 5 pessoas de 2 metros de altura que não sejam um time de basquete. Pode ser que sejam 5 pessoas de 2 metros de altura que estão passando ali. O acidente pode, mas é muito pouco provável disso acontecer. Quanto mais extremo o valor, menos provável dele acontecer somente devido ao acaso. Se é menos provável ser somente devido ao acaso, é mais provável que seja devido àquilo que a gente está estudando. É certeza? Não. Certeza a gente só tem de 2 coisas na vida. Que morre e paga imposto. Essas 2 a gente tem certeza absoluta. E ainda dá para pensar em cenário que você consegue não pagar imposto. Tá? Mas morrer é certeza. Nasceu, morre. Quanto tempo e como aí é outra coisa que não tem certeza. Ok, gente? A interpretação do TSF está clara para todo mundo? Eu tenho, nesse caso, 23 tratamentos. O F respondeu tudo que tinha para responder sobre esses tratamentos. Eu sei quem é diferente de quem? Não. Eu sei que tem alguém diferente de alguém. Pode ser somente o maior diferente do menor e o resto do meio caminho sem ser diferente de ninguém. O F não me diz isso aí. Se eu tivesse 2 tratamentos, beleza, morreu, maior é maior, menor é menor. Porque com 2 tratamentos o F assim, resolve. Mais do que 2, não dá para saber. Ok até aqui? E aí entram os testes de comparação de médias. Todos esses testes, e aí tem trocentos mil testes desse tipo, agem como? Eles calculam a menor diferença entre 2 médias, que é pouco provável de acontecer devido ao acaso. O que é a mesma coisa de dizer a maior diferença, dá para explicar como sendo devido ao acaso. 6 ou meia dúzia. Tá? De um modo geral, se fala com uma menor diferença que não é devido ao acaso. Diferença mínima significativa. Certo? Mas diferença mínima significativa ou diferença máxima não significativa, dá no mesmo. Eles calculam isso de regras diferentes. Qual a diferença entre as regras de cálculo? A diferença entre os testes. Cada um que criou um teste desse tipo, criou uma regra de cálculo com algumas premissas diferentes. Tá? Assumiu algumas coisas e criou uma forma de calcular essa diferença diferente. O português não é muito bom, a forma de calcular essa diferença diferente, mas é isso mesmo. Tá ok até aqui? Dentro desses testes tem 2 famílias de testes. Um é o que se chama de comparison wise, que é o primeiro. O que é o comparison wise? É o teste que é garantido para cada comparação.
Ou seja, em cada comparação individual, eu tenho a mesma chance de 5% de estar errado, admitindo 5% de significância. Tá ok até aqui? Cada comparação individualzinha tem aquela chance de 5%. O que é que vai acontecer aí? Se eu fizer 1000 comparações, ou fizer 10 comparações, em qual dos dois cenários é mais provável que eu cometa um erro tipo 1? Diga que tem diferença quando não tem. Com 1000 comparações ou com 10? Com 1000. Porque se cada vez eu posso errar, eu vou fazendo teste, vou fazendo teste, vou fazendo teste, vou fazendo teste, termina acontecendo eu errar. Faz sentido? Esses são os testes comparison-wise. Certo? Prós e contras. Contra, aumenta a chance cumulativa de cometer um erro tipo 1. Dizer que tem diferença quando não tem. Mas o que acontece com o erro tipo 2? Se eu aumento a chance de cometer o tipo 1, o que acontece com o tipo 2? Diminui. É pouco provável que eu não veja alguma diferença que existir. Que é, essencialmente, a definição do tipo 2. Faz sentido para vocês? Na hora que eu vou apertando a chance de cometer o tipo 1, eu vou reduzindo a chance. Melhor, na hora que eu vou aumentando a chance de cometer o tipo 1, eu vou reduzindo a chance de cometer o tipo 2. Para um determinado conjunto de dados, não tem como ser diferente. Tá ok até aqui? O teste mais clássico dessa família é o teste de Duncan. Esse é o teste mais clássico dessa família. Eu acho que o LSD, que não tem nada a ver com nenhuma música dos Beatles, nenhum cogumelo mágico, certo? O teste de Least Significant Difference também é, mas aí eu não tenho certeza não. O que acontece? Eu publiquei até hoje na minha vida 2 artigos de estatística. E somente um foi um artigo científico propriamente dito. O outro era uma peça de opinião. Nesse artigo, eu criei 10.000 conjuntos de dados usando a função aleatória do Excel. Ou seja, os números eram todos criados ao acaso. E aí fiz análise variância, considerando tratamentos, considerando variáveis. Tudo número devido ao acaso, eu repito. Sabe quantas vezes o Duncan encontrou diferenças para alguém? Nesses 10.000 conjuntos de dados? Em 9.500, acima de 9.000 conjuntos de dados, o Duncan disse que tinha efeito dos tratamentos que foram todos criados usando a função aleatória do Excel. Por definição, isso é um erro tipo 1. Por isso que eu, como revisor de revista, faço comentários não muito delicados quando eu recebo artigos com o Duncan. Ok? É válido, pode ser aceito, mas tem uma limitação muito séria. A outra família é chamado experiment-wise. Ele pega aquela mesma chance de cometer o erro, só que agora ele não especifica essa chance para cada comparação individual, mas sim para cada conjunto de comparações. Ou seja, a chance de eu cometer um erro em 10 comparações, com 10 tratamentos, ou com 1000 tratamentos, é a mesma, de 5%. Se for o nível de significância de 5%. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? No Duncan, no Comparison Wise, cada comparação tem a mesma chance.
Então, quando eu vou aumentando o número de comparações, a chance total vai aumentar. No experiment-wise, no Tukey, como exemplo da família, a chance é para o conjunto. Não interessa se o conjunto tem 10 ou 10 mil. Vai ter a mesma chance. Lógico, fica muito menos provável de encontrar diferenças que sejam devidas ao acaso. Por outro lado, fica muito mais provável de eu dizer que não são diferentes daqueles que são. Cometeu o erro tipo 2. Não tem como controlar essas duas coisas ao mesmo tempo. Resultado, a gente confia muito mais nas afirmativas do Tukey do que do Duncan. E por sinal, o nome, isso aí é o nome do cara. Não é Peru, tá? Nem é Turquia. Não tem R. Tá? O nome do cara não tem R. É T-U-K-E-Y. Não é nem Turquia, nem Peru. Que são as variantes com R. Ok até aqui, gente? No caso do Tukey, ele vai calcular a diferença mínima significativa. DMS em português, LSD em inglês, ou delta em grego. Certo? Lembrando que delta é o símbolo típico de diferença. Essa é a menor diferença que tem uma chance máxima de alfa, nível de significância, de acontecer somente devido ao acaso. Tá ok até aqui? Quanto maior essa diferença, quanto maior o delta calculado, mais diferentes os tratamentos têm que ser para você ter confiança que são reais. Como é que você calcula o delta? Levando em consideração o número de tratamentos, o número de o Q de tabela, que é uma distribuição mínima estudantizada, uma distribuição teórica, que leva em consideração o tamanho, o número de tratamentos e o número de repetições, o grau de verdade, o acaso e repetições. Quanto maior for o acaso, com essa fórmula aí, o delta aumenta ou diminui? Quanto maior for o acaso, o delta aumenta ou diminui? Olha a fórmula. O delta está em cima ou embaixo? Ou melhor, a variação do acaso está em cima ou está embaixo? Em cima ou embaixo? Em cima. É que eu não escutei. Então, quanto maior ela for, maior o delta. Quanto mais variado devido ao acaso, maior tem que ser a diferença para você considerar que é real. Faz sentido? E o número de repetições? Quanto maior ele for, o delta aumenta ou diminui? Diminui. Ele é um divisor. Quanto mais repetições você tem, mais fácil de você encontrar diferenças para uma mesma variação do acaso. É lógico, né? Quanto mais varia devido ao acaso, mais difícil de encontrar diferença. Quanto mais repetições eu tenho, mais fácil de encontrar diferenças. Isso é bastante intuitivo até. Está fazendo sentido até aqui? Ninguém vai fazer o Tukey na mão. Exceto, novamente, se você gostar muito de roupa de couro preta, colada e chicotes. E aí é cada um, não tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas fora esse cenário, você vai usar um programa de estatística para fazer isso aí. E aí, ou ele vai te dar as letras direto, tá? Ou ele vai mostrar uma matriz que diz as chances das diferenças serem divididas ao acaso. O SAIS, e esse é o mesmo conjunto de dados que eu mostrei para fazer o F, vai mostrar uma matriz.
Então, seguindo daquela tabela do F que eu mostrei, 4 slides atrás, o comando do TUC é esse aqui. LSMins, least square means, a média do mínimo quadrado, para bactéria, ajustado por TUC. PDIF é a probabilidade de diferença. Ele vai mostrar a probabilidade das diferenças terem acontecido devido ao acaso. Mostra aquelas médias ali, que são as médias dos tratamentos, organizados em ordem alfabética crescente, as médias e códigos. Simplesmente número. De 1 a 23 nesse caso. Tá ok até aqui? Aí você vai na mão e organiza eles em ordem decrescente. Pode ser ordem crescente ou decrescente. A decrescente fica mais fácil de trabalhar. Então, o maior de todos foi 22, 1837, depois o 1, 1299, o 13, tatati, tatatá, até chegar no 23, que foi o menor de todos. Tá ok até aqui? E aí aparece essa belezura, essa coisa linda. Não cheguem à mãe de quem fez, tá? O que... É isso aí. Essa matriz tem as chances de qualquer diferença entre dois tratamentos terem acontecido somente devido ao acaso. Então, cada coluna é um tratamento, cada linha é um tratamento. Tem uma diagonal em branco aí. O que é que essa diagonal está mostrando? Não. Não. Tem uma razão de ser. Seria a chance da diferença 1 ser diferente do tratamento 1. Ou seja, não existe. Certo? Se você olhar, me diz uma coluna. Sim. De 1 a 23. 17. 17 com 13. Dificuldade da minha vida, viu? 1. Ou seja, a chance da diferença entre o tratamento 17 e o tratamento 13 ter acontecido somente devido ao acaso é de 100%. Tá? Eu olhei a coluna 17 com a linha 13. Se eu olhar a linha 17 com a coluna 13, o resultado deve ser igual ou diferente? Igual. Porque eu estou continuando a comparar o tratamento 13 com o tratamento 17. Linha-coluna igual coluna-linha. Ou seja, essa é uma matriz espelhada. Quem você vai olhar como linha e como coluna é gosto do freguês ou da freguesa. Tanto faz. Como é que você decide se vai olhar linha, coluna, linha? Conforme ficar mais fácil naquela comparação em particular. Certo? Ou conforme você prefira. Tá ok até aqui, gente? Então, se o valor aqui é pequeno, por exemplo, a diferença entre o 22 e o 23, certo? Que é 2 em 10 mil. Significa o quê? Que a chance da diferença entre o tratamento 22 e o 23 ter acontecido somente devido ao acaso é de 2 em 10 mil. Eu teria que fazer o experimento 10 mil vezes para a diferença entre o tratamento 2, o 22 e o 23 acontecer somente devido ao acaso. Eu tenho confiança que eles são diferentes ou não? A chance da diferença entre o tratamento 22 e o 23 acontecer somente devido ao acaso é 2 em 10 mil.
0,0002. Eu devo afirmar que 22 e 23 são diferentes ou não? É pouco provável que essa diferença tenha acontecido somente devido ao acaso. Pouco provável quer dizer menor do que 5%, normalmente. 5% é 0,05. Tá ok até aqui? Então, eu tenho uma boa confiança que o tratamento 22 e o 23 são diferentes. Já se eu pegar no outro extremo o 1 e o 2, só para facilitar minha leitura, tem 99,99% de chance de ser somente devido ao acaso. Ou seja, é muito pouco provável que não seja devido ao acaso. Está coerente para todo mundo? Todo mundo está conseguindo ler isso na tabela? Então, para testar se todo mundo está lendo, me dá um tratamento. Sim, de 1 a 23. 10. 9. Obrigado, facilitou minha vida. 10 com 10 está aqui, né? 10 com 9 é esse aqui. 10 e 9 são diferentes ou não são diferentes? Para quem não estiver conseguindo ler, 1.000. Zero. Hã? Coluna 10, linha 9. Ou coluna 9, linha 10. Eles são diferentes ou não? Eu tenho 100% de chance da diferença aparente entre eles ser somente devido ao acaso. Então, não são. Está fazendo sentido? Como a gente faz a leitura da tabela? Quanto menor o número, nada. Quanto menor for o número, menos provável dele acontecer devido ao acaso. Porque esse número é a probabilidade da diferença ser devido ao acaso. Tá ok até aqui? Lógico que a gente não vai sair olhando todas as comparações de 23 com 23. Porque é serviço de corno. Ou de corno. Não. 18, 19. É. 100%. Mesmo valor. Quer ver um que tem uma diferença de... Aqui. 14 com 22. 3,99%. Tá ok? 14 e 22 dá no mesmo olhar. Coluna 14, linha 22 ou linha 14 e 22. Hã? Tinha sido 10 e o 9. Agora foi 14 e 22. O que deu diferença. Não, você tinha falado o 18 e 19. (14 e 22). Aqui eu selecionei com base no... Nunca tinha visto que tinha diferença, tá? Eu procurei uma diferença e fui ver quem é que era. (0,1) tem 10% de chance. Acima de 5. Você vai comparar com o ponto de corte que você escolheu. Certo? Repetindo, se você não definir um ponto de corte, é 5%.
Tá? 0,06 já é mais do que você está disposto a aceitar. 0,0499 já é... Tá ok até aqui, gente? Como é que a gente faz? Não vai comparar todo mundo com todo mundo. E aí isso ia ficar impossível de fazer. A gente não tinha organizado eles, né? O primeiro, o maior, por definição, é A. Primeira letra do alfabeto. Então, começa de cima e dá-lhe o A. Quem foi o maior? O 22. Eu vou comparar o maior com o segundo maior. 22 com 1. 75. 0,75. Maior ou menor que o delta? Maior ou menor que o nível de significância de 5%? O valor foi 0,75. Maior ou menor do que 5%? Maior. Então, não tenho confiança que são diferentes. Como é que eu mostro que não são diferentes? A mesma letra. Então, o 22 era A, 1 é o quê? Continuo com A. Todo mundo é A até encontrar alguém diferente. Tá ok até aí? O 22 não é diferente do 1. Então, eu vou comparar com o próximo, que é o 13. 22 com 13. A chance, 0,5062. O 13 é A ou B? É maior ou menor do que 5%? O valor é 0,51. Maior do que 5%. Diferente ou não diferente? Não diferente. Então, o 13, qual é a letra dele? Enquanto eu não encontrar diferença, eu não troco a letra. O 13 é A. E eu continuo sempre, enquanto eu não encontrar diferença, eu continuo com quem era o parâmetro, o 22. Agora eu vou comparar com 15. 23%. Qual é a letra do 15? A. 22 com 17. A também. 22 com 9. Ainda A. 22 com 2. A também. 22 com 11. A. 22 com 10. Agora já chegou perto do gol, né? Mas ainda foi para fora. Correto? 22 com 18. Agora deu menos de 5%. Então 18 é o quê? B. Para mostrar que não está no mesmo grupo do 22. A única função da letra é essa. Se você quisesse colocar quadrado, triângulo, bola, letra azul, letra vermelha, certo? O que você quer é mostrar quem é diferente de quem. Tá ok até aqui? Então, o 18 é B. Eu sei que o 18 é diferente do 22. Mas eu sei alguma coisa da relação entre o 18 e o 1. Eu comparei o 18 com 1. Eu sei que o 1, que é o segundo maior, não é diferente do 22. Eu sei que o 22 é diferente do 18. Correto? Mas eu não tenho a menor ideia se 1 é diferente ou não do 18. Eu não fiz a comparação ainda. Está fazendo sentido? O que é que a gente faz agora? Compara o 1 com o 18. Por que é que eu não comparo o 1
com o 13? Porque eu já sei que 22 não é diferente de 1. 22 não é diferente de 13. 1 é menor, a diferença entre o 1 e o 13 é menor do que a diferença entre o 22 e o 13. O maior, o segundo maior, o terceiro maior. Então, a diferença do 1 para o 13 tem que ser menor do que aquela que eu já tinha encontrado que não era diferente. Correto? Então, não preciso comparar o pessoal do meio. Eu vou do 1 ao primeiro diferente, o 18. Comparando 1 com 18, o P, 0,99. O que quer dizer isso? 22 diferente de 18, 1 não é diferente do 22, nem é diferente do 18. Como é que eu mostro que o 1 nem é diferente do 22, nem do 18? Eu posso dizer que o 18 é A? Não, porque aí eu estaria dizendo que ele não era diferente do 22. E eu sei que ele é diferente. Eu quero dizer que o 1 não é diferente do 22, nem é diferente do 18. Como é que eu posso dizer isso? Usando letra somente, tá? O 22 é A. O 18 é B. 1 nem é diferente do 22, nem do 18. AB. Todo mundo que tem uma letra igual não é diferente de ninguém que tenha aquela mesma letra. O 22, o 1 é A, porque não é diferente do 22. E é B, porque não é diferente do 18. Tem as duas letras. Vocês vão encontrar em alguns casos 5, 6 letras. Um tratamento com 5, 6 letras. Quer dizer o quê? Não é diferente de ninguém que tenha qualquer uma daquelas letras. Um tratamento A, B, C, D, E não é diferente dos A's, não é diferente dos B's, não é diferente dos C's, não é diferente dos D's e não é diferente dos E's. Só isso. Ou seja, ele vai com todo mundo, gosta de pagode, gosta de forró, gosta de música clássica, gosta de rock, gospel. Tá ok, gente? Segue o processo até terminar. Todo mundo que está abaixo do 1 e acima do 18, AB. Pela aquela mesma lógica que eu não fiz o teste do 1 com eles, está todo mundo no mesmo balaio. Tá ok até aqui? Aí eu vou continuar com 1. O próximo é com o 14. 1 com 14. 99 e vou seguindo até encontrar a primeira diferença. Que nesse caso eu não vou encontrar. 1 não é diferente de ninguém mais. Então todo o resto é o quê? A, AB ou B. Do 14 para baixo. Do 14 para baixo todo mundo é B. Porque eu sei que o 18 foi diferente do grupo A. Do 22. Então não posso colocar letra A no pessoal para baixo do 18. Tá ok até aqui? Matriz de probabilidades e diferenças. O símbolo dela no site é PDIF. Probabilidade das diferenças. Tá ok até aqui? E como é que a gente mostra isso? Tabela ou figura. A tabela normalmente tem várias colunas para várias variáveis diferentes. A figura não pode ter, porque diferentes unidades, diferentes eixos para representar a realidade.
Tá? Como sempre, textos e figuras devem ser autoexplicativos. Tem gente que vai pegar o ônibus. De que horas é o ônibus? 6 horas? Então ainda dá tempo de pegar o último assunto. Tá ok até aqui, gente? E finalmente, o contraste ortogonal. O que é o contraste ortogonal? O F não é definitivo para mais de 2 tratamentos, correto? O contraste ortogonal é uma forma de pegar um conjunto de tratamentos e transformar em 2, numa comparação de 2 coisas somente. Um pacote de tratamentos contra outro pacote de tratamentos. Como ficou 2 somente, agora ele é conclusivo. Quando é que você vai usar ele? Quando seus tratamentos tiverem uma estrutura lógica. Alguma coisa que faça sentido agrupar. Tá? Você vai comparar como? Vai criar uma fórmula em que fica um pacote de um lado, positivo, um pacote do outro lado, negativo. A soma dos coeficientes, ou seja, o multiplicador de cada tratamento tem que ser 0. Por que isso? Se o número de tratamentos estiver igual de um lado ou de outro, e você somar e subtrair uma parte deles, já vai dar automaticamente 0. Correto? Mas vamos pegar aqui na sala. Homens contra mulheres. Tem quantas mulheres aqui hoje? 4. Quantos homens? Se me contar, 3. Se não me contar, 2. De qualquer modo, se a comparação for simplesmente colocando o mesmo peso, o mesmo valor para as mulheres, é uma comparação justa com os homens? Por quê? Beleza. Mas aí sabe o que acontece? Vou continuar com o teu exemplo, tá? Vocês vão dar mais do que eles. Me tire fora. Tá? Porque só aluno, só vale aluno. Vocês 4 pesam mais do que os 2 juntos. Faz sentido isso? Faz sentido? Quer dizer que a comparação homem e mulher está justa. Não está justa. Porque eu estou comparando 4 contra 2. O que é que eu posso fazer? Pesos diferentes. São 4 mulheres e 2 homens. Eu multiplico os 2 homens por 2. E agora está o mesmo peso dos 2 lados. Peso aqui eu estou falando peso matemático, não estou falando peso balança não. Está fazendo sentido para vocês? Então, se eu somar mulheres positivas, homens negativos, sem multiplicar, peso de uma, mais peso da outra, mais peso da outra, mais peso da outra, menos 2 vezes seu peso, menos 2 vezes seu peso, se der 0, quer dizer o quê? Que são iguais. Se der negativo, o lado masculino foi mais pesado que o lado feminino. Se der positivo, eu não vou falar nisso porque não faz bem para a minha saúde. Mas está fazendo sentido, gente? Então a soma dos coeficientes tem que ser 0. Porque aí garante que os 2 lados da medalha estão equilibrados. E a diferença que acontecer vai ser a diferença dos valores e não dos pesos. Tranquilo até aqui? Se eu tiver mais de um contraste ortogonal, a soma dos produtos dos coeficientes também tem que ser 0. Porque isso garante que cada contraste é independente dos demais. E aqui eu tenho um exemplo. E prometo que é o último slide de hoje. São 6 tratamentos sem adubação, somente com adubação mineral e 4 adubações orgânicas. Primeira pergunta é, adubar faz diferença de um modo geral? Eu comparo com
versus sem adubo. Os 5 com adubo contra o sem adubo. Como eu tenho 5 de um lado e somente 1 do outro, eu multiplico sem adubo por 5. Negativo. Por que negativo? Porque eu fiz com versus sem. Quem vem depois é negativo. Se fosse 100 versus com, seria 5 positivo e menos 1 para cada um dos outros. Tá ok até aqui? Segunda comparação. Bem, adubar, não adubar, já estou sabendo. Mineral ou orgânico? 4 mineral, menos 4 mineral, porque eu coloquei mineral versus orgânico, menos 1 para cada um dos orgânicos. Separei o mineral e comparei com um pacote dos orgânicos. 0 para o sem adubo. Por quê? Porque o sem adubo não está envolvido na comparação entre adubação mineral e adubação orgânica. Ele não tem adubo. Está fazendo sentido? Terceira comparação. Animal, vegetal. Agora o sem adubo é 0, porque ele nem é animal, nem é vegetal. O mineral é 0, porque ele nem é uma coisa, nem a outra. Positivo para o animal, negativo para o vegetal. Só tem um, porque tem 2 de um lado, 2 do outro, então não precisa botar pesos diferentes. Seguir até o fim, porque está com o horário de vocês. Mas a lógica permanece a mesma. Tranquilo? Então, por hoje,